Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Culto de missões. Quando se fala culto de missões, a gente só lembra de África, né? Ir para a África, ir para outros países. Mas muitas das vezes a gente não tem ganhado nem a nossa família ainda, né? E a gente já quer ir para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu filho, se tu puder botar só mais um agudo no meu microfone aqui, que eu estou meio ruim da garganta. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 9. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Toma teu assento dando glória a Deus, para me ganhar tempo. Nós retornarmos, trouxemos a arca da aliança que simbolizava a presença
eles levem a presença de Deus junto com eles, porque certamente eles tinham certeza absoluta que no outro dia seriam vitoriosos. Ora, a Bíblia vai dizer que quando a presença de Deus chega no arraial do seu exército, a grita do povo era tão grande, a felicidade, a festa que eles fizeram naquele dia era tão grande, que o exército dos filisteus do outro lado do vale escuta um barulho, e eles começam a dizer: que povo doido é esse? Que hoje nós vencemos um dia de batalha contra eles. Eles perderam mais de 4.000 soldados, e mesmo assim eles estão cantando e adorando esse Deus deles. Que negócio doido é esse? É porque ele não entendia, e nem o diabo até hoje não entende, que quando o crente está na prova, que ele se ajoelha, dobra o joelho no seu quarto, começa a orar, e a presença de Deus desce, ele não consegue ficar calado. No outro dia, eles vão novamente para a luta, só que agora eles vão com a presença de Deus. Aí eles certamente agora hoje não tem para ele levou a presença, só que a Bíblia vai dizer que no segundo dia de batalha morre mais de 31.000 soldados do exército de Deus. Que negócio doido, né? A primeira vez ele foi sem a presença de Deus, morreu mais de 4.000. No segundo dia eles foram com a presença de Deus e morreram mais de 31.000. Chega para Eli, Eli cai da cadeira, morre, quebra o pescoço, morre. Eles levam a arca, a presença de Deus, para a cidade de Gade, para a cidade dos filisteus. Quando chega lá, eles abrem o templo de Dagon, que era o Deus dos filisteus. Aí a Bíblia vai nos dizer que eles colocam a arca nos pés de Dagon. Aí fecham a porta do templo e vão para casa. Outro dia de manhã, eles vêm orar e adorar a Dagon pela vitória. Só que a Bíblia também diz que quando eles abrem a porta do templo, outro dia pela manhã, que eles abrem o templo, eles se espantam, porque Dagon está prostrado diante da presença de Deus. Aí eu não sei o que foi que eles fizeram. Eu sei que eles colaram Dagon de novo, botaram ele lá, ajeitaram ele, fecharam o templo, para casa, e no outro dia eles vieram para adorar Dagon. Só que quando eles chegam no templo, Dagon dessa vez não está só prostrado. Dagon está com a cabeça cortada, com os pulsos cortados e as pernas cortadas, porque não existe Deus maior do que o Deus dos crentes. Deus não divide a sua glória com ninguém. Que eu desapareça e ele apareça. Eu disse lá no dia que eu estava pregando, o pastor Gesiel, eu sei, né? Foi dizer para vocês. João Evangelista, ele falou sobre a luz e o sal da terra. Qual é a marca de sal famoso que tem, irmã? Vocês usam a marca de sal famoso que tem, vocês já ouviram a Rede Globo, a Record, o SBT fazendo a propaganda de uma produção? Quantas vezes vocês chegaram no supermercado, ali no Paraty, aí chegaram lá e a promotora chegou: irmã, vamos ali na prateleira do sal, porque hoje o sal está em promoção, hoje está bombando. Quantas vezes? Dá até trabalho de achar, às vezes tem que chamar alguém para ajudar. A gente quer comprar um pacote de sal, tem que chamar alguém. Mas hoje o negócio mudou. O
cara aceita Jesus hoje, vai lá na companhia do terno, compra um terno slim acochadinho, compra um meme slim, bota debaixo do sovaco e já quer ser pregador. Já posta na rede social que é pregador. Mas Deus me chamou e te chamou para ser o sal da terra. Ninguém precisa nos ver, mas nós somos necessários nessa terra. O povo dos filisteus, eles ficam com medo da árvore, eles veem a situação de Deus, da cruz, todo quebrado. Aí eles, vamos tirar esse negócio daqui, porque esse negócio brilhoso aqui ele não vai dar certo. Aí eles pegam e mandam para a cidade de Bet-Semes. Só que lá o povo é tomado de dores, o povo é tomado de diarreia, de doenças. Aí eles não querem ficar e mandam de volta para a cidade de Gade. Só que quando chega na cidade de Gade, eles também não querem ficar com a presença de alguma árvore. Aí manda para a cidade de Queriate de Jearim. Quando chega lá na cidade de Queriate, a presença de Deus vai com toda a parede coberta. Ela é esquecida. E segundo os estudiosos, ela passou mais ou menos 80 anos desde a tomada dela pelo exército filisteus até Davi trazer ela de volta. Mais ou menos 80 anos por esse percurso. Agora você imagina a gente está aqui nesse mundo hoje sem sentir a presença de Deus. Era assim que o povo estava naquela época. Não tinha mais presença de Deus na terra. O povo orava, o povo buscava Deus e Deus nem respondia. Porque a presença dele foi esquecida no canto de uma parede. Só que enquanto isso acontecia, Deus vê um menino diferente. Que ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. Aí tinha um rei chamado Saul, que foi escolhido pelos homens. E quando os homens escolhem, não dá certo. Quando Samuel vai falar, quando o povo vai falar com Samuel, Samuel, nós precisamos de um rei. Samuel não gosta da ideia e diz: olha, vocês querem um rei para quê? Vocês trazem, vocês pedem para mim, eu oro a Deus para mim. Eles não é porque nós queremos ser igual o povo do mundo lá todo país tem um rei, só nós queremos ser igual a ele. E não dá certo, o povo de Deus como não quer não. Aí eles pedem um rei, aí Deus também não gosta da ideia e diz assim: Samuel, pega um botija de barro, enche de azeite, botija de barro feito por mãos humanas, enche de azeite e vai que no caminho tu vai encontrar um homem por nome Saul, e ele vai estar caçando a jumenta do pai dele. Quando tu vê ele, tu taca o óleo na cabeça dele e ele vai ser o primeiro rei de Israel. E o abençoado de Saul, além dele ter sido ungido a rei, ele já sai profetizando, ele já é rei e sacerdote. Só que em uma dessas suas guerras, do exército de Israel, você presta atenção para você entender. Em uma de suas guerras, depois da vitória do exército de Deus, Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, eu vou ter que me ausentar por 7 dias, mas daqui a 7 dias eu retorno e nós vamos oferecer sacrifício a Deus por conta da vitória que nós tivemos. E Samuel vai. Só que a Bíblia diz que Samuel propositalmente atrasa. Ele não vem no período de 7 dias, como ele prometeu. Aí Saul vai dizer assim: ora, se eu sou rei, sou profeta, por que eu não posso ser sacerdote também? Traz os animais que vamos organizar o altar e vamos sacrificar a Deus. Saul vai e sacrifica. Quando Samuel chega para fazer o sacrifício, Saul vai dizer assim: não se preocupa mais não, eu já fiz o sacrifício. Samuel olha para ele e diz assim: por que tu fizeste isto, Saul? Saul, você é rei e profeta, mas tu não és sacerdote. Eu sou profeta,
Se estivesse um homem na terra que pudesse ser os três hoje, Saul, esse homem seria eu. Mas não pode, Saul. Nenhum homem nascido de mulher, ele pode ser os três. Apenas o Messias, quando vier, esse sim, esse vai ser rei, profeta e sacerdote. Mas por causa disso, Saul, Deus está arriscando o teu nome do livro no céu agora. E vai embora. Só que Samuel diz isso, mas ele fica orando com Saul, pelo Saul. Aí Deus vai dizer: ei, ô Samuel, meu filho, até quando tu vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei. Pega um chifre de cordeiro, obra de mão, da mão de Deus. Enche de azeite, vai lá na casa de Jessé, o belamita, porque lá eu já escolhi um novo rei para Israel. Ele enche o chifre de cordeiro de azeite, vai lá na casa de Jessé, antes dele ir, o seu moço vai na frente, porque naquela época, antes do sacerdote chegar, antes do profeta chegar na casa de alguém, ele mandava seu moço chegar na frente e dizer: olha, prepara a casa, organiza o banquete, organiza tudo, porque o profeta está vindo aí. Aí quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé diz: Senhor Samuel, a sua vida é de paz, porque naquela época o profeta só ia na casa de alguém se fosse para entregar o recado de Deus, ou de bênção ou de maldição. E isso Jessé se preocupa e diz: a sua vida é de paz? Ele diz: sim, é de paz. Do meio de teus filhos vai sair um que vai ser o novo rei de Israel. Aí eu imagino Jessé todo fabuloso, nosso linguajar todo nossal, né? Aí manda chamar os 7 filhos, um grande, bonito, de guerra. Aí vem o primeiro Eliabe, com a espada do lado, o escudo na outra. Aí quando Samuel vê ele, aí diz: certamente esse daqui, porque o homem tem cara de rei, tem jeito de rei, tá com a espada do lado, só falta a coroa. É esse daí mesmo. Quando ele pega no chifre de cordeiro de azeite, bate o ombro, Deus brota do céu: Samuel! Te acalma, Samuel, porque tu só vê a casca por fora, mas eu vejo o interior. Não é esse daí não. Aí passa Aminadab, Samar, passa os 7 filhos. Aí ele olha e não vê mais ninguém. Aí diz assim: tá errado, eu conheço a voz de meu Deus. Foi Deus quando eu vim aqui e disse que tinha escolhido um rei para Israel. Tem que ter mais alguém. Aí ele vai: Jessé, acabaram os seus jovens, acabaram os seus filhos, não tem mais nenhum. Aí Jessé vai dizer assim: falta um menor, porque Deus não chega, tem negócio com menor. Deus tem mistério com quem é menor. Aí ele diz assim: mande-o chamar, porque só sentaremos à mesa quando ele chegar. E vão chamar Davi. Quando Davi chega, Davi não era prometido nem nada. Prometer, né? Porque se eu fosse do jeito lá, o missões não era assim, eu fazia dessa forma, desse jeito está errado. O filho fica na tua posição orando, que se for de Deus, for na tua hora, vai chegar. O congresso, Senhor, eu não gostei dessa fada, eu dei sim, eu não canto, né? Sempre tem, todo canto tem, né? Só que Davi não era prometido. Davi, quando ele chegou na casa dele, olha, era na casa dele, ele poderia muito bem ter dito bom dia, ter entrado na casa dele. Só que a Bíblia diz que ele chega na porta. Agora o mistério é que Samuel disse que ninguém sentasse enquanto Davi não chegasse. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando Davi chega na porta, Samuel se põe de pé. Como é que ele disse que não era para ninguém sentar e ele estava sentado? Vem que pregador aqui. Quando ele chega na casa, no
preparado, e aparecem todos os filhos. Aí ele olha para a mesa, com o banquete preparado, tudo organizado. Aí ele vai e manda chamar o menino, só que nessa ilha ele chama o menino lá. Ele olha para a mesa, aí conta os filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, o pai e a mãe. Só tem 9 cadeiras na mesa. Vai ser 10, são 8 filhos, pai e mãe 10, por que só tem 9? Aí ele vai e senta numa cadeira, os outros ficam de pé. Quando Davi chega na porta, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel e diz assim: é esse daí, tira o chifre de cordeiro, taca óleo na cabeça do menino, que é esse daí que vai ser o novo rei de Israel. Aí a Bíblia diz que ele se põe de pé. Mas qual foi o mistério dele ter sentado? Diga: entrega tudo, pregador. Não, entrega tudo, pregador. Quando ele conta as cadeiras, ele diz assim: quer dizer que esse está lá embaixo do rio, olhando para a nossa conjunção. Quer dizer que só é os 7, o pai e a mãe, não tem vaga para o menino, não. Porque Davi, ele era a vergonha da família. Ele nasceu com o cabelo vermelho, sinal de maldição, o rosto cheio de sarda, baixinho, canela torta, magro. Então, era uma maneira de esconder ele. Ele não prestava para nada, para a guerra, para nada. Esconder ele é baixo, não presta. Esconderam ele. E Davi só ia na casa do pai dele para buscar mantimento, água, comida. Ele não tinha tempo de sentar na mesa para almoçar, porque ele não tinha cadeira para ele. Só que quando Samuel percebe, Samuel senta. E quando ele chega, Samuel se põe de pé. E ele diz assim: a partir de hoje, o grandão vai ter que ficar de pé para você que é o pequenininho rejeitado ter lugar na mesa. Ele unge Davi. Só que ele é diferente de Saul, que Saul já saiu rei, profeta e já foi ser rei logo. Ele vai para trás do rei, aí eu vou correr. Aí ele volta para lá. Aí só que o menino agora está diferente. Ele recebeu a unção, o menino agora está cheio de unção. Aí vem o urso comer as ovelhas do pai dele. Quantas e quantas vezes ele viu o urso comer a ovelha, o leão comer as ovelhas e não fazia nada. Só que agora não está diferente, não está cheio de unção. Aí lá vem o urso comer a ovelha do pai dele. Isso aqui não. Aqui você não toca na ovelha do papai, não. Por em cima do urso, pega na boca do urso, com rabo do urso comer. Aí depois vem o leão. O leão vem também rugindo, parte para cima da ovelha. E diz: na ovelha de papai também não. Pega o leão, rasga o leão no meio. Agora então, quem ia acreditar que o menino das canelas finas, magro, que nunca lutou, foi numa guerra, só ficava com um pedaço de pau na mão, tangendo ovelha, tinha rasgado o meu no meio? Já pensou ele me contar para Eliabe? Eliabe, hoje eu fui lá, rasga o meu. Porque tem coisas que só é entre você não precisa ninguém saber do que Deus está fazendo na tua vida. Lembra daquela mulher que o profeta disse que ela ia engravidar, ela teve um filho, ao filho dela morre, ela disse: eu vou atrás dele. Aí coloca o menino na cama e sai atrás. Aí ela vai na rua, chutando as lágrimas. Ei, mulher, como é que tá? Tá tudo bem, sua Vitória, pensa no filho dentro de casa. Porque hoje, se você encontra um menino no meio da rua, irmão, pai do Senhor, como é que tá? Olha, porque tem uma desgraça. Alguém perguntar, tá só Vitória, chora dentro de casa. Vamos acabar com esse negócio de ciclo de oração. Irmã, vamos precisar de oração, não vou poder hoje não. Fala, não, quem tem que orar é você. A irmãzinha que vem para o ciclo de oração, vem para a oração da madrugada, vem para os cultos de pé quando ela já tem os problemas dela. Venha orar pelo seu problema. Você não é pior que ela, não é pior que eu. Davi volta, rasga o urso, rasga o leão. Só que Deus precisava criar uma estratégia para colocar o menino dentro do palácio. Precisava de uma estratégia para levar o menino para dentro do palácio. Aí a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer em 1 Samuel capítulo
16, versículo 15, que o espírito mau da parte de Deus foi atormentar Saul. Você está dizendo que lá no céu tem espírito mau, irmão, mas a Bíblia diz que ele manda no céu, na terra, debaixo da terra, no inferno, ele manda tudo. Eu acredito que Deus chegou e olhou para baixo e disse: ei, ô demônio, venha cá. E ele com medo, Senhor, ele venha cá. Eu quero que você desça lá, vá lá na terra. Eu quero que você vá atormentar o rei Saul. Não é para matar, não toque nisso, eu quero que você atormente. E o demônio disse: Senhor, desce, vai atormentar Saul. Aí ele chama, eu acredito que na Bíblia que chama feiticeiro, chama faz a carta, não sei lá o nome desse demônio por aí. Aí eles vão atrás de todo mundo para tentar tirar o espírito, né? E nada dá certo. Aí alguém tem a ideia de assim: nós precisamos de alguém que ouve bem, cante bem, pregue bem. Porque quando ele tocar, certamente esse espírito vai embora. Aí o engraçado, ó jovem, escuta isso. O jovem se levanta e diz assim: eu conheço outro jovem. Um jovem falando bem de outro jovem. Ele diz assim: olha, eu conheço um que canta bem, fala bem, e o melhor de tudo, Deus é com ele. Porque você pode cantar bem, pregar bem, se vestir bem, ser rico, ter o melhor carro, ter tudo, mas se Deus não for com você, nada adianta. Pois mande buscar o menino, mande buscar Davi. Olha, Deus está aí Davi chega no palácio. Quando Saul se demônio, ele vai lá tocar a harpa, começa a cantar o Senhor, meu pastor. Aí ele vai embora. Aí cria-se um ciúme. Todo mundo sabe a história. Não vou morrer, então vai virar vigília. Vocês sabem a história do gigante, que ele vai lá deixar. Davi vai deixar mantimento, seus irmãos chegam lá, tem um gigante afrontando, ele vai, mata o gigante, se torna um dos soldados do rei Davi. E Davi desperta o ciúme, porque todo mundo, quando ele chegava na guerra, dizia: Saul matou seus 1000, mas Davi matou seus milhares. E ele criou um ciúme dentro de Saul, e ele trama matar Davi. Davi sabe que ele está tentando matar, e ele foge. Davi foge. Depois Davi recebe a sua segunda unção, agora como rei de Judá. Depois Davi recebe a sua terceira unção, agora como rei de todo Israel unido. Aí agora eu vou começar a pregar, qual é a primeira coisa que Davi coloca no seu coração quando ele se torna rei de Israel? A primeira missão que Davi tem: vamos trazer a presença de Deus no meio do seu povo. Davi chama os Aiô. Eles constroem uma carroça com força motora de 2 bois. E eles vão para a cidade de Geriat-Jearim. Chega lá, eles pegam a presença de Deus, colocam a arca em cima da carroça de boi. Só que em Êxodo capítulo 17, onde Deus vai falar com Moisés para ele construir a arca. Deus diz: Moisés, você constrói a arca. E tu era como se fosse esse formato aqui, tá? Da arca. Aí de um lado e do outro, você faz a arca de madeira de acácia, que simboliza nós, muito de trabalhar, uma madeira muito difícil de trabalhar. Quem sabe, conhece, sabe que a madeira de acácia é terrível. Você faz ela de madeira de acácia, cobre ela com ouro batido, pode simbolizar a glória, a presença de Deus. Que quando nós se enchemos da glória e da presença de Deus, nós nos tornamos outras pessoas. Aí ele diz para Moisés: olha, coloca 4 argolas, 2 de um lado, 2 do outro, para que os levitas venham com uma vara, também feita de madeira, coberta de ouro batido, coloca dentro das argolas e leve a minha presença nos seus ombros. Só que os Aiô estavam com preguiça de trazer a arca nas suas costas e constrói uma carroça. Chega lá, eles colocam a presença na carroça e
e vem cantando, vem louvando a Deus. A Bíblia diz que os bois, eles não olhavam nem para um lado e nem para o outro, eles olhavam só para frente e ainda iam urrando como se soubesse que o que estava nas suas costas era a presença de Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele chega na era de Guidom, ou era de Guilom, como ele esteja na Bíblia, tá? A Bíblia diz que os bois tropeçam. E eu fui pesquisar o que era ele. Ele ainda tem um lugar plano, um lugar reto. Esses bois tropeçaram muito. Aí quando os bois tropeçam, a arca tende a cair. Estende a mão e toca nela. Aí a Bíblia diz que quando Uzá toca na arca, acende a ira de Deus no céu e ele mata Uzá ali mesmo. Porque se tem vergonha, tem preguiça de andar com a presença de Deus no filho, não tenta tocar nela também não, viu? Vai, fica com medo, nós lemos. Aí ele vai e muda o nome daquele lugar de Ere, de Guidom, para Pérez Uzá. A partir de hoje esse lugar vai se chamar Pérez Uzá, que significa Deus abriu cortes profundos no corpo de Uzá. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Aí ele diz assim, vamos dar um jeito de deixar essa arca no lugar, não vou levar mais ela, para que não venha causar mais morte. Ele olha para um lado, olha para o outro, vê uma taperazinha. A casa de Obed-Edom, o Gedom. Obed-Edom significa escravo. Obed-Edom é da descendência dos Edomitas. A pior raça de gente que já tem na terra, os Edomitas. O último lugar da terra que a presença de Deus poderia ficar na casa de Obed-Edom. Mas Deus não faz exceção de pessoa. Ele chega na casa de Obed-Edom, bate na porta, ele abre e diz, olha, o rei Davi mandou que nós deixasse a arca da aliança aqui na tua casa. Mas eu já soube que ela causou muitos problemas nessa cidade. Eu não quero não, mas é ordem. O rei Davi é o rei, mandou deixar aqui na sua casa. Ele disse, abriu a porta, colocaram a presença de Deus dentro da casa dele. Só que Obed-Edom não era besta nenhuma. Ele constrói um altar no meio da sua sala. Coloca a arca em cima. Coloca a presença de Deus em cima do altar. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele passasse em frente à arca, ele se prostrava e adorava. Aí a casinha de Davi que estava caindo nos pedaços vira um duplex. O jumentinho que estava na garagem vira uma Hilux zerado. A mulher que estava toda rasgada agora está bonita, cheirosa, chapinha no cabelo, de periquei, andando na rua da cidade. Aí ele, feliz, não podia ter filho, agora a mulher está grávida. Deus começa a abençoar. Aí passa um fofoqueiro, porque tem que ter. Quando o noite chega, eu já passei por isso. Quando a gente chega no carro novo, para no carro novo. Mas não sabe as noites que você passou de joelho, falando com Deus. Para Deus te entregar o teu milagre totalmente. Aí ele vai lá e Davi não sabe uma coisa. Se tu souber a casa do Obed-Edom, aquela tapera que está caindo nos pedaços da complexo. O homem tinha um jumento passando fome, agora está de raiva zerada. A mulher está grávida, não podia ter filha, está toda arrepiada, agora está de chapinha, está linda, a mulher grávida. Ninguém nem no quarto não conhecia, Davi, parceira, mas não conhecia mais. Aí Davi, Mical, minha filha, prepara a festa aí que agora nós vamos lá de novo, agora nós vamos trazer a presença de Deus da maneira certa. Organiza, todo mundo organiza a orquestra, a banda, e nós vamos lá buscar a presença de Deus.
Quando Davi se organiza para pegar a arca, aí Obed-Edom olha para ele assim: meu rei, eu posso te fazer só um pedido. Davi olha para ele e diz assim: mas Obed-Edom, o que você ainda quer? Tu já foi abençoado, está tudo indo bem, Deus já mudou todo o cenário da tua vida, o que tu precisa? Aí Obed-Edom olha para ele e diz assim: me leva com ela. Aí Davi vai dizer assim: Obed-Edom, e o duplex? Deixa pra lá. Obed-Edom e o carro novo? Deixa pra lá. Porque antes, rei Davi, eu não tinha nada. Quem me deu foi a presença. Eu não consigo mais viver longe da presença. Eu não consigo viver sem a presença. Era o último lugar da terra que a presença de Deus poderia ficar. Não sei se alguém lembra de mim, mas eu cantei quase todas as bandas de forró aqui, de Pentecoste. Comecei com 17 anos a cantar em banda de forró aqui. Tinha um cabelo grande, pintava unha de preto, gostava de lascar porque parecia um cão. Usava umas argolas grandes. Fui para a igreja. Todo dia tinha uma missionária. Irmã Maria Alice, ela parece que ela fazia, ela marcava o dia. Que eu estava de ressaca, eu estava cansado. Eu tinha passado a noite cantando, bebendo. E no outro dia de manhã, quando eu botava o travesseiro em casa, minha mãe vai botar. A irmã Maria Alice está ali chamando. Aí ele ia falar de Jesus, eu não entendia nada. E eu só que eu falava de Jesus, eu só ensino. Aí eu ficava dizendo, que essa velha vai embora de novo. E ela ficava falando de Jesus, Aí quando eu terminava, eu, glória a Deus. Aí eu para cama dormir. Quando era no outro final de semana, quando eu chego, mas que era fazer minha parte orar, quando eu chegava nas festas. Ela me acordava para falar de Jesus. Aí um dia eu fui pro culto na igreja que eu congrego, Assembleia de Deus, lá de uma cadeira central. Aí eu sentei na última cadeira, na última. Cheguei lá. O pregador era o pastor mesmo. O pastor pregou a minha vida. Eu disse, não é possível. Eu disse, não tem. Queria levantar o braço. Quando ele disse assim, tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Vamos ficar de pé, ele foi de pé. Aí ele tem alguém para aceitar Jesus. E eu queria levantar o braço da última vez, mas uma força do inferno prendia meu braço. Eu não conseguia levantar o braço. Eu já tinha sido impactado pela palavra. Eu queria aceitar Jesus, mas eu não tinha força. Naquele momento eu comecei a suar, minha roupa ficou molhada. Aí o pastor foi assim: se não tem ninguém para aceitar Jesus nessa noite, sentem que nós vamos fazer a leitura do rodízio. Aí todo mundo sentou. Quando todo mundo sentou, e eu lá naquela agonia levantar o braço. A irmã Maria disse: de novo. Sentada lá no conjunto de senhora, todo mundo sentado, ela sentada, ela se levantou aí. Ao findar do labor desta vida. Quando ela começa a cantar, a igreja toda fica em pé e começa a cantar. Aí aquela força do inferno que me prendia, que me segurava, foi saindo de mim. Aí aos poucos eu fui levantei o braço, fui na frente e aceitei a Jesus. E até hoje eu vivo para glorificar e exaltar o nome dele. Só que tem um detalhe. Olha aqui. Tem um detalhe. Eu aceitei a Jesus. Eu passava na rua de cabelo muito dia. É triste o que eu vou dizer. Mas eu passava no outro dia com vergonha. Alguns irmãos, só para os irmãos que
última pessoa que era para aceitar Jesus era eu, porque eu não prestava. Só que Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você saia daqui carregando a sua presença. E ninguém dava paz do Senhor. O que eu escutava era que eu era fogo do mar, que era como um dia, que era só um dia assim, mas logo eu ia voltar. Eu ia sair porque eu não prestava. Sofri para o preço. Pela sua misericórdia. Porque não foi a mesma gente que morreu por você. Quem vai te dar respaldo para ganhar alma é Ele. Quem vai salvar teu casamento é Ele. Quem vai expulsar aquela pomba gira do inferno que está tentando destruir teu casamento é Ele. Quem vai salvar teu filho, tua filha que está lá fora perdida é Ele. Mas enquanto isso, continua na posição adorando, glorificando. Toda vez que você estiver na presença de Deus, se ajoelhe e faça que nem Obed-Edom. A arca está na tua casa, a presença está lá. Dobra o teu joelho, adora, glorifica, porque a tua casa vai mudar. Fica de pé para a gente terminar, que eu já passei. Eu termino a mensagem hoje. Outro dia, se me convidarem de novo, eu termino. Porventura, tem alguém aqui nessa noite que não é crente? Levanta a mão que eu quero só te ver. Aqui ninguém vai te coagir, te obrigar a fazer nada. Só quero te conhecer. Tem alguém que não é crente? Levanta a mão que eu te ver. Alguém que não é crente. Quem é que não é crente? Fica com vergonha de mim, não. Tem alguém? Tem alguém que está afastado? Levanta a mão assim que está de férias. Tem mais alguém? Só você. Está de férias. Jesus está mandando dizer que as férias acabam hoje. Não adianta mais fugir dele. Vem se reconciliar hoje. Não se preocupa com nada. O Espírito Santo toma conta de tudo. Tem mais alguém? Alguém que quer vir? Corre logo. Não sai daqui sem levar a presença. A presença ainda muda casa, ainda muda casamento. Ainda salva, ainda cura, ainda liberta, transforma. A presença, corre, vem rápido. Você não é crente não, varão? Você não é crente não? Você também não é crente não? Tem alguém que queira vir? Vem na festa. Vem cá, vem você da esquina, precisa aceitar Jesus na sua vida. Eu vou orar por vocês. Se preocupa, ninguém vai correr você. Ele não está aceitando, tá, irmã? Ainda não sei. Por obrigação eu tenho que perguntar. Vocês são se você quiser, se não quiser também, não vou insistir com você. Você quer aceitar Jesus hoje? A igreja pode glorificar a Deus. Tem mais alguém? Corre, vai.
toda ansiedade, toda ânsia de suicídio seja repreendido agora em nome de Jesus. E se porventura tem alguém aqui, Deus, que tem um demônio alochado, que sai agora pelo poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré.